Amém. Glória a Deus. Bom demais, pessoal. Estamos juntos aí mais um domingo, onde nós possamos aí meditar na palavra de Deus, encontrar os irmãos. Falando sobre os avisos ali, o Marcos passou rapidinho, né, falando do culto e tal. Queria te incentivar aí, não precisa ser agora, mas pode ser depois. Manda uma mensagem para o seu irmão em Cristo Jesus, aquele que você está sentindo falta aqui no culto. Falou, irmão, e aí, cadê você? Né? Onde você está? O que você está fazendo? Se você não sabe da situação dele, né? Mas manda uma mensagem aí no WhatsApp, perguntando se está tudo bem. Porque isso não é função apenas de nós pastores, mas uns dos outros aí cuidando e se preocupando uns com os outros, né? Muitas vezes as pessoas acham ruim, né? Acho que a gente está cobrando, né? Cadê você e tudo, mas quando é um irmão que pergunta, não está nem cobrando, está perguntando, né? Como é que você está, onde você está, é outra coisa, é diferente. Então, te incentivar aí, você que está sentindo falta do seu irmão, que poderia estar sentado aí do seu lado, mas não está, manda uma mensagem para ele depois e pergunta se está tudo bem. Amém? Abra aí sua Bíblia em Jeremias 29, vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Jeremias 29, do versículo 1 ao versículo 14. Vou ler na versão NVT, se você está aí no celular e quiser colocar nessa versão para acompanhar certinho, vamos lá. Jeremias 29, do 1 ao 4, diz assim: O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para o qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém? Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Que ela possa, nessa noite, encontrar lugar, Senhor Deus, no nosso coração, Pai. Que ela produza, Senhor Deus, a transformação necessária, Pai, para que ela mude, Senhor Deus, e redirecione os nossos amores, Pai.
Que ela transforme, Senhor Deus, os nossos desejos, as nossas vontades mais íntimas, Pai, para que nós venhamos nos deleitar na Tua palavra dia e noite, Pai. Transforma o nosso entendimento, Senhor Deus, para que nós possamos entender e compreender, Senhor Deus, a Tua palavra de maneira plena e completa, Senhor Deus. Pai, nos dê tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para sair daqui, não apenas com mais conhecimento, não apenas com o coração queimando, Pai, mas com as ferramentas necessárias que nós precisamos para colocar em prática, Pai, tudo aquilo que nós vamos ouvir e já estamos sendo ministrados aqui essa noite, Pai. Assim eu oro, Pai, com o auxílio do Teu Espírito Santo, que é o único capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos aí nas últimas 2 semanas, estudando a respeito do profeta Jeremias. Para quem veio semana passada e participou do pequeno grupo da semana passada e dessa semana, nós vimos o levantamento do profeta Jeremias naquilo que era o chamado de Deus para a vida dele, para ser profeta em Jerusalém. Em um contexto muito complicado, um contexto difícil e duro para o povo de Israel, que iria ser levado cativo para a Babilônia. E aí, quando a gente vai ler o livro de Jeremias, e vamos depois ler o livro lá de Lamentações, nós vamos entender um pouco por que esse profeta ele foi apelidado como o profeta chorão. Não sei se todos sabem que ele tem esse apelido, e não é o chorão do Charlie Brown Jr., mas é o chorão da Bíblia. Esse profeta aqui coloca para fora todos os seus sentimentos, coloca para fora toda a sua tristeza, a sua angústia em ver o povo que Deus havia escolhido e chamado para ser seu, se desviando e se corrompendo nos caminhos que Deus havia estabelecido para aquele povo. Ele é o profeta, considerado o profeta chorão, porque ele não esconde a sua angústia, ele não esconde as suas crises internas, crises externas, ele não esconde o sentimento que ele tinha ao ser confrontado, ao ser ameaçado fisicamente de morte. Ele não tem nenhuma dúvida a respeito daquilo que ele precisaria expor diante de Deus na condição que ele estava. Porque Deus o chama para profetizar destruição. Deus o chama para profetizar morte. Deus o chama para profetizar que aquele povo iria ser levado cativo para a Babilônia. E nenhum profeta que traz uma mensagem de confronto, ele é bem visto. Ninguém que chega em você e te confronta, você acha bom. Eu não gosto. Você também não gosta, com certeza. Mas quando nós estamos movidos pelo Espírito correto, aquela palavra, aquele confronto, ao invés de gerar intriga, briga, ele vai gerar arrependimento. Ele vai gerar lágrimas de arrependimento, de confronto, para que haja transformação. E Jeremias foi chamado nessa condição, para profetizar algo que aquele povo não gostaria de ouvir. Porque no meio deles, como a gente viu aqui, havia outros falsos profetas que estavam profetizando coisas que o povo queria ouvir. Falando coisas agradáveis que a galera estava querendo escutar. Mas Jeremias é chamado, nesse trecho aqui em específico, para trazer essa mensagem específica e direta, dizendo, ó, galera, vocês que foram deportados para a Babilônia. Nesse contexto, nesse trecho aqui, o povo já estava lá. Eles não iriam ainda, mas eles já estavam na Babilônia. Então Jeremias envia essa carta para um povo que já estava naquele lugar de cativeiro, lembrando eles alguns pontos aqui que nós vamos entrar com mais profundidade. Mas a primeira coisa que eu queria que a gente pudesse se atentar aqui é sobre essa mudança, essa transição de uma cidade para outra. Um povo que estava acostumado com sua rotina, com seus afazeres, com sua cultura, com as coisas cotidianas
na cidade de Jerusalém, agora são deportados, são levados à força para uma terra estranha, para um lugar desconhecido, para um lugar de opressão, para um lugar de perseguição. E quem aqui já passou pela experiência de mudar? Levanta a mão. Fazer mudança. Seja de casa, de apartamento, de bairro, de cidade. A grande maioria, né? Né, Daniel? E a gente sabe que mudar dá trabalho. A gente sabe que essas mudanças, quando elas acontecem, elas são complexas. Mesmo se você mudar de um bairro para o outro, na mesma cidade, você já vai perceber uma mudança de cultura, de princípios, de valores, de crenças, de rotinas, que vão afetar a sua vida de alguma forma. Se você mudar de um bairro aqui específico, Uberlândia, e ir para um outro, você vai ver que a rotina é completamente diferente. Se você então mudar de cidade, você então vai sentir uma diferença muito grande, mesmo que seja uma cidade pequena. O Murilo e a Brenda estão aqui, eles são testemunhas, né, que eles passaram um tempo em Araguari, eles viram que a cultura, a dinâmica da cidade, ela é diferente daqui. E não é que aqui é melhor ou lá é pior, seja qual cidade for, mas é uma questão de diferenças culturais. Agora imagine você mudar para uma cidade 2 vezes maior que a sua. Imagine você mudando para Belo Horizonte, para São Paulo. Quem aqui já teve a experiência de ir para capitais, já viu como que é complicado a rotina desses lugares. A dinâmica do trânsito, os horários, tudo muda. Não é a mesma coisa. Agora imagine se você mudar de país. Imagine você indo para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer país aí que você sonhar ou pensar, imagine você mudar. Algum tempo atrás, eu e a Laís, nós tivemos a experiência de ir para os Estados Unidos, ficamos ali no máximo 15 dias de férias e tal, e a dinâmica, ela é diferente. Nós estamos acostumados aqui no Brasil de sair à noite e os bares estarem abertos, lojas e tudo, e lá a galera não tem isso. Deu o horário ali mais ou menos às 7 horas, já escureceu, você anda nas ruas, parece uma cidade zumbi. Tudo desligado, a galera já em casa, a dinâmica deles é trabalho, casa, casa, trabalho. Mesmo lá na Califórnia, onde a gente foi, que é uma cidade turística e tudo mais, isso muda um pouco, porque tem muito turista, mas a galera local vive uma outra rotina, vive uma outra cultura. Agora você imagina, você ser levado à força, ser deportado para uma terra estranha sem a sua vontade. Sem o seu planejamento de pensar aonde morar, como vai se alimentar, aonde seus filhos vão estudar, o que você vai fazer. Imagina você, como esse povo, ir para uma cidade a 1.000 quilômetros de distância da sua terra natal. Esse povo viajou a pé, ou aí de carruagem, alguma coisa com tração de animal, e essa viagem demorou mais ou menos 4 meses. Imagina a cabeça desse povo, sendo deportado para uma terra estranha e tendo que caminhar 1.000 quilômetros, andando aproximadamente 4 meses, indo para um lugar que eles não gostariam de ir. Imagine aí o choque de realidade. Imagine o choque da cultura, dos costumes que eles teriam que lidar. Eu imagino que no caminho, na viagem, eles já estavam em crise, pensando, para onde nós vamos? O que será da nossa vida? E é nesse ponto, e é nesse momento em que Deus, através de Jeremias aí, levanta Jeremias, na verdade, e envia essa carta para o povo que já estava lá, que já tinha chegado naquela terra estranha. E o propósito dessa carta que Jeremias escreve, orientado e guiado por Deus, eram 3. O primeiro propósito era que aquele povo fosse lembrado que aonde eles estavam, Deus é que havia enviado eles. Não havia obra do acaso,
não era o Satanás, o capeta que tinha mandado eles para lá, mas era o próprio Deus que havia mandado aquele povo para aquela terra. O segundo propósito para o qual Deus envia essa carta é porque Deus sabia de todo esse contexto, esse rolê aí de mudança, de um lugar para o outro. E por conta disso, na onisciência de Deus, Ele informa aquele povo que teria um prazo de validade. Informa o tempo que eles iriam ficar lá, 70 anos, para que eles pudessem ter uma noção de início e de fim. E por último, Deus ele vai dar as instruções de como aquele povo deveria viver naquele lugar. Porque Deus sabia do coração corrompido do ser humano. E sabia que aquele povo iria adentrar por caminhos e lugares que Deus não gostaria que aquele povo pudesse viver. E as instruções eram claras. E a gente vai perceber isso aqui ao longo de toda a pregação, mas eu queria deixar aqui 3 pontos mais específicos, porque aquele povo, eles não deveriam se rebelar contra aquele governo. Eles não deveriam pegar em armas e fazer uma guerra para que eles pudessem voltar para a sua cidade. Essa não foi a orientação de Deus. Falou, galera, se revoltem, peguem armas e se rebelem contra esse povo, saiam daí. Não, essa não era a instrução de Deus. Eles também não deveriam se isolar do povo da Babilônia. Eles não deveriam criar guetos, ambientes isolados, onde eles iriam se proteger de alguma forma e não se relacionar com aquela comunidade, com aquele povo, com aquela cultura nova que eles estavam indo. E por último, eles não deveriam adotar o estilo de vida do povo da Babilônia. Por isso Deus dá as instruções claras e específicas, porque Ele sabia que ou o povo iria se rebelar, ou o povo iria se isolar, ou o povo iria se corromper, adorando outros deuses e vivendo como o povo da Babilônia. E diante disso tudo também, Deus faz aí uma promessa futura, para trazer esperança. Uma promessa que Deus iria os resgatar, iria os livrar daquele cativeiro, e iria trazê-los de volta para a sua casa. Há uma promessa para que aquele povo não se desesperasse, para que aquele povo não entrasse em desespero, porque Deus havia prometido que eles iriam voltar. Mas o engraçado aqui é que não era qualquer lugar que aquele povo foi deportado. Não era qualquer cidade, não era qualquer região, mas era justamente na Babilônia. O lugar onde, no começo lá da Bíblia, em Gênesis 11, de 1 a 9, o pessoal constrói a famosa Torre de Babel. Onde o objetivo era construir uma edificação que alcançaria os céus e faria com que o nome dos homens fosse conhecido. Então Deus vem ali e vê aquela obra e então confunde a língua de todos aqueles que estavam naquele lugar para interromper aquela construção, para que os homens pudessem perceber e se darem conta de que Deus é o Deus de todas as coisas e que o nome de Deus deveria ser glorificado e não o nome dos homens. E a Babilônia aqui de Jeremias foi um império aí poderoso, opressor, que subjugou o povo de Judá. E a Babilônia naquela época simbolizava uma grande potência mundial, assim como hoje nós temos grandes países que, se disserem qualquer coisa, afetam toda a cadeia produtiva da humanidade. Da mesma forma, a Babilônia, ela era uma grande cidade e ali havia um sistema aonde gerenciava e direcionava tudo aquilo que eram os suprimentos e as necessidades daquela região. Mas era um sistema corrupto e um sistema idólatra, aonde haviam diversos falsos deuses que o povo adorava. E a Babilônia tem múltiplos aí significados. Hoje é o atual Iraque.
só para a gente se situar aí no mapa. E ela está associada ao significado de o portal dos deuses, justamente porque havia naquele lugar uma adoração a falsos deuses, aonde o povo idolatrava. E na Bíblia aí a palavra ela é reinterpretada como Babel e remete à Torre de Babel que a gente falou anteriormente, que é a grande confusão, que após Deus ter intervido, o povo se dispersou e parou com aquela construção. E figuradamente, Babilônia, ela pode significar também o quê? Um lugar de desordem, um lugar de confusão, justamente por conta do contexto da Torre de Babel. E era um lugar também de grandes oportunidades, de crescimento e desenvolvimento, mas também um lugar de corrupção, idolatria e imoralidade. E a gente vai ver isso no livro do profeta Daniel, quando ele é levado ali, nesse mesmo contexto aqui de Jeremias, nessa mesma época, nós vamos ver que eles cresceram no meio da terra da Babilônia. Eles se tornaram pessoas influentes, porque eles eram sábios, se tornaram conselheiros e viveram uma vida boa. Mas a gente vai ver logo mais na frente como que isso se deu. E por isso que eu falo que a história do povo de Israel é a nossa história. A história do povo aqui que Jeremias estava profetizando é a nossa história. Porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus, não por hereditariedade, não pelo sangue dos nossos avós, mas nós fomos escolhidos por adoção através do sangue de Jesus. Então, por isso nós somos o Israel de Deus agora, porque nós fomos o quê? Enxertados na família de Deus. E da mesma forma que aquele povo viveu esse exílio, nós também estamos vivendo um exílio, não literal nesse primeiro momento, onde nós precisaremos ir para uma outra cidade, ir para um outro país, não dessa forma, mas nós estamos vivendo um exílio espiritual e um exílio cultural. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus e nos rendemos ao seu senhorio, a partir desse momento agora, a nossa pátria, o nosso reino, não está mais aqui, mas está nos céus. A nossa cidadania não é mais brasileira, chilena, não é mais essa cidadania conquistada por documentos ou por hereditariedade dos nossos avós ou dos nossos pais, mas agora a nossa cidadania é o céu. Em 1 Pedro 2, 10, 11, vai falar assim, ó, amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que trabalham contra a alma. Hebreus 11, do 13 ao 16, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo, espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderia ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então agora, meus irmãos, nós temos uma nova pátria, nós temos uma nova identidade, a dos céus. Mas saber disso e se apropriar dessa verdade que foi conquistada na cruz por Cristo Jesus, pode gerar duas crises. A primeira crise é uma crise boa, que nos leva ao entendimento de um propósito maior. Uma crise que Paulo teve, lá em Filipenses 1, do 21 a 24, diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então essa é a primeira crise que a gente tem
muitas vezes, e que eu costumo chamar de uma crise boa, aonde você está dividido em dois desejos, como Paulo esteve, de partir, porque nós temos a certeza do lugar para onde nós iremos, ou de ficarmos. Mas essa crise, como Paulo teve, ela vai nos canalizar, ela vai nos direcionar para um propósito maior, que é permanecer, para continuar cumprindo aí a vontade de Deus, para continuar cumprindo aquilo que é o propósito de Deus através da minha vida e através da sua vida. Ou a segunda crise nós podemos entrar, uma crise ruim, uma crise que nos afasta daquilo que é a vontade de Deus, como os irmãos de Tessalônica. Lá em 2 Tessalonicenses 3, do 6 até o versículo 12, nós vamos ver ali Paulo exortando aqueles irmãos, porque eles achavam que Jesus já estava voltando logo, tipo assim, naquela geração, que eles não iriam morrer fisicamente sem ver Jesus voltar. E eles tiveram a brilhante ideia de parar de trabalhar. E aí Paulo exorta eles, fala, olha, agora irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então essa crise ruim, ela pode nos levar para um lugar de apatia, para um lugar aonde nós vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer mais nada, porque nós estamos esperando adentrar a Nova Jerusalém, irmos para o céu e resolver o nosso problema. Mas esse não é o propósito de Deus, porque se assim fosse, quando nós nos convertêssemos, aceitássemos Jesus aí, entregássemos a nossa vida para Ele, a gente já morria, pá, já tinha um infarto fulminante ali e acabava e estava resolvido. Todo mundo estava no céu. Mas por que mesmo após a nossa conversão, nós continuamos aqui? Para cumprir um propósito maior. E esse é o nosso grande desafio. Porque viver entre esses dois universos é uma linha muito tênue. Viver entre essas duas realidades, do já e do ainda não, como a gente costuma dizer, que o reino de Deus já está no nosso meio, mas ainda não na sua completude, porque vai ser completo só quando Jesus Cristo voltar, isso gera em nós crises. E como eu falei, pode gerar uma crise boa ou uma crise ruim. Porque ainda vivendo nesse corpo corruptível, ainda vivendo nesse mundo caído, ainda vivendo nessa nova Babilônia agora que nós estamos, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós. E é por isso que essa carta de Jeremias, ela é ela é atual. É por isso que a carta de Jeremias, por mais que ela esteja lá no Antigo Testamento, ela é também uma carta para nós. Porque nós vivemos agora nessa nova Babilônia, não na cidade física, mas na cultura da Babilônia. Imersos em um lugar, em um ambiente, onde as pessoas não querem saber de Deus. E a Babilônia atual, ela se refere a um sistema, a um conceito moderno, de tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. Nós estamos vivendo nessa nova Babilônia. Um lugar onde o poder é idolatrado, onde a fama ela é buscada a qualquer custo, um lugar onde a corrupção reina, um lugar onde as pessoas estão em busca apenas da sua própria felicidade, da sua própria realização pessoal, um lugar onde busca-se o sucesso financeiro a todo custo,
em detrimento aí da moralidade e da espiritualidade, ou seja, nós estamos vivendo na Babilônia. E da mesma forma que Deus enviou aquela carta, usou Jeremias para dar aquele direcionamento, porque senão o povo iria andar por outros caminhos, da mesma forma, Deus está nos alertando essa noite, para que nós possamos entender qual é a vontade dele para nós. Sabe por quê? Porque nós vamos correr o risco de ir por 3 caminhos também, assim como aquele povo. O primeiro caminho é querermos nos rebelar. Sermos os revolucionários que vão pegar em armas, que vão destruir todas as coisas e que vão querer fazer uma revolução que nós não fomos chamados para fazer. E foi o que fizeram com Jesus. Esperavam que Jesus se rebelasse contra o Império Romano. Mas Jesus não fez, porque ele sabia o propósito pelo qual ele havia sido enviado. E nós também precisamos saber. Então, a primeira coisa, nós não devemos nos rebelar contra esse sistema, contra esse governo. E da mesma forma, nós também não podemos nos isolar. Vivermos como pessoas apartadas desse mundo. Pessoas alienadas da realidade social e cultural, sem entender e sem compreender o pensamento desse tempo. Vivermos em cavernas, em guetos, apenas no nosso mundo gospel, o nosso mundo evangélico, e esquecer completamente de todo o resto. E por último, nós também precisamos entender que a gente não deve se conformar com esse mundo. Assim como diz lá em Romanos, não devemos viver como as pessoas desse mundo, porque como disse a sua mãe, provavelmente, você não é todo mundo. Mas nós corremos esses riscos, esses 3 riscos. E aqui a gente vai ver que aquele povo tinha um prazo para viver naquela terra, 70 anos. Pensa aí na idade que você está hoje e soma mais 70. Você fosse levado lá como povo para um lugar e ficasse lá por 70 anos. A maioria de nós aqui iria morrer lá naquele lugar, certo? Porque ninguém vai viver mais de 100 anos aí. Por quê? A média de idade de um homem, hoje no Brasil, gira em torno de 73 anos. Então, considerando aí a infância, a gente não ia passar disso. E as mulheres, uma média de 79 anos. Ou seja, por mais que aquele povo soubesse que eles iriam ficar 70 anos naquele lugar, eles sabiam que a maioria ia morrer lá. Que a promessa iria ser cumprida na vida dos filhos e na vida dos netos. E da mesma forma, hoje nós precisamos entender isso, que a nossa peregrinação, o nosso tempo de exílio aqui nesse mundo, tem prazo de validade. E qual que é o prazo de validade? A nossa vida inteira. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos vivendo nesse contexto e nessa cultura de um povo que se opõe àquilo que é a vontade de Deus. Então, nesse hiato, nesse período de tempo entre aqui e agora, entre aquilo que são as promessas de Deus, que estão descritas aí ao longo de toda a Bíblia, mas especificamente eu queria citar uma, lá de Apocalipse 21, de 1 a 4, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva bela vestida para o seu marido. Então, como que nós devemos viver a nossa vida aqui hoje? E ao mesmo tempo esperar, ansiar essa promessa linda e maravilhosa que Deus nos fez, que Ele iria voltar, iria nos resgatar, iria nos levar como uma noiva. Como que nós devemos viver? E é por isso que essa carta de Jeremias ela é para nós.
E aqui dentro desse trecho que a gente leu, nós temos aí 6 verbos e 6 instruções específicas e claras que Deus dá para aquele povo. Construam, plantem, casem-se, multipliquem-se, trabalhem e orem. E dentro dessas orientações que Deus dá, dentro desses 6 verbos de ação que aquele povo deveria seguir e viver, eu queria aqui abordar 4 esferas de como que sutilmente a cultura da Nova Babilônia ela está mudando a nossa mente. Como que a cultura dessa Nova Babilônia que nós estamos inseridos hoje, ela está mudando a nossa forma de pensar e viver. E muitas vezes nós não estamos percebendo. A primeira delas fala a respeito da construção. Construam casas, estabeleçam-se nelas. Aqui a ordem específica era, de fato, construir uma casa física, uma casa para morar, um lugar de habitação. Para aquele povo que estava acostumado a viver em tendas, a mudar de lugar com frequência, Deus dá a ordem específica, direta e clara. Olha, construam casas e se estabeleçam lá. Porque o tempo que vocês vão ficar aí vai ser relativamente grande. Então, construam, edifiquem, estabeleçam-se. E isso também é válido para nós hoje. Nós devemos buscar construir a nossa casa, aí, comprar o nosso apartamento, fazer aquilo que nós precisamos fazer para ter um lugar de morada, mas eu queria expandir um pouco o conceito disso. E eu queria entrar um pouco no conceito da construção e do estabelecimento. Porque a atual Babilônia, ela prega que tudo é passageiro, que tudo é efêmero. Então, sutilmente, nós vamos nos questionando segundo aquilo que é o padrão desse mundo. Construir para quê? Criar raízes em algum lugar, para quê? Se eu não sei aonde eu vou morar, se eu não sei o que eu quero da minha vida, se tudo é fluido, se tudo é móvel, e se a impaciência aí tem tomado conta de todos nós, a Babilônia atual está colocando na nossa mente, no nosso coração, que nós precisamos viver como nômades. E não é apenas nômades de residência, de morada, de um lugar para viver, mas nômades de tudo. Porque o novo sistema, ele prega a todo momento para nós que nós devemos trocar, nós devemos mudar, nós devemos nos movimentar. E a regra é clara: se não está me fazendo feliz, eu troco, eu mudo. E sutilmente isso vai tomando lugar no nosso coração e a gente nem percebe. Nos relacionamentos, nos nossos empregos, nas nossas empresas, nas nossas igrejas, nos nossos hobbies, nas nossas formas de consumo, está cada vez mais sendo alterado por essa mentalidade. Porque, afinal de contas, ninguém quer construir nada. Todo mundo quer tudo fácil, pronto e resolvido. Só para vocês terem uma ideia, a média de uma pessoa trabalhar na mesma empresa, sabe de quanto tempo que está? 2 anos. Uma pessoa fica na mesma empresa trabalhando, uma média hoje nacional, falando a nível de Brasil, tá? De apenas 2 anos. E por décadas, nas gerações aí dos nossos pais, a permanência ela foi tratada como uma virtude suprema, em todos os níveis e em todas as camadas. E se a gente for descer isso para relacionamentos de namoro, de noivado, de casamento, de amizade, a gente vai perceber que a dinâmica é a mesma. Não estamos construindo vínculos, não estamos permanecendo naquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu não estou falando aqui para a gente ficar a vida inteira num lugar, num ambiente também que vai nos matar, tá? Não estou fazendo essa apologia. Mas o que eu estou trazendo aqui é um alerta
para que a gente possa pensar. Qual é o prazo de validade das coisas que nós estamos construindo? Qual é o tempo de permanência que nós estamos permanecendo nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências? E, infelizmente, o discurso de que eu não quero criar raízes em lugar nenhum, ou eu não quero me relacionar de forma profunda com nenhum lugar ou com nenhuma instituição, acaba virando o jogo ao contrário. E aí nós acabamos não criando raiz em lugar nenhum. Estamos vivendo como nômades. Então, meus irmãos, no nome de Jesus, construir, estabelecer, permanecer, leva tempo, dá trabalho. E muitas vezes a gente não vai ver os resultados de todo o esforço, de todo o trabalho que foi empenhado. Mas se Deus falou para permanecer, permaneça. Se Deus está falando ao seu coração para que você continue, persevere. Porque por conta das redes sociais e do nível de dopamina aí também que é injetado na nossa cara a todo momento, a gente quer recompensa rápida. Nós queremos o resultado logo, de cara, sem nenhum esforço. Em Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se constrói uma casa. E aqui eu convido a vocês a ir além dessa construção de um lar, de uma habitação. E com discernimento, ela se consolida. Então construa, permaneça. Segundo, ele fala aqui a respeito do trabalho. Ele fala aqui a respeito de desfrutar do trabalho. E a Babilônia atual, na cultura que nós estamos inseridos, ela prega a todo instante que você precisa trabalhar pouco ou quase nada e ganhar muito. A Babilônia atual prega a todo momento uma vida de facilidades, uma vida de atalhos, que muitas vezes nós estamos loucos para entrar nesse caminho e resolver a nossa vida de uma vez por todas. E aí nós temos inúmeros caminhos que podemos seguir de pessoas que vão falar da fórmula da felicidade, do sucesso rápido e imediato, que vai te iludir, vai roubar seu tempo, vai roubar seu dinheiro e que não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, ter discernimento do caminho que Deus quer que você trilhe é essencial. Porque aquele povo poderiam se rebelar, cruzar os braços, fazer uma rebelião, mas Deus estava falando para eles: olha, trabalhem, desfrutem dos frutos do seu trabalho. E muitos aí, infelizmente, estão viciados no tigrinho, nos bets, achando que vão ficar ricos de uma hora para outra. E Deus está falando: trabalhe, trabalhe, desfrute, desfrute. Uma pesquisa vai revelar que o brasileiro hoje gasta em média, sabe quanto com um jogo de bet? Que hoje está na moda. R$ 164 por mês. E aí você pensa, né? Todo final de semana tem jogo, no meio da semana tem jogo, e a todo momento, se você vê uma vez, toda hora vai aparecer no seu celular para você jogar. E aí a galera vai ficando viciada. E foi feito um estudo, um levantamento, que o brasileiro gasta em média R$ 164 com bets. E aí você faz a conta. Se o salário mínimo é 1.518, essa galera está dando o seu dízimo lá para a galera dos bets. O dízimo deles está ficando tudo para os jogos, achando que a vida vai ser resolvida com isso. Ou a gente pode cair num caminho aonde você já deve ter ouvido essa frase que diz: trabalhem enquanto eles dormem. Né? E aí você entra numa paranoia, num workaholic danado, em que se você não fizer acontecer, tudo vai dar errado, como se tudo dependesse de você. Mas Deus está falando: trabalhe e desfrute. Então, meus irmãos, qual que é o ponto aqui? Não é apenas você trabalhar como escravo para pagar boleto ou acumular riquezas,
mas é sobre você desfrutar dos frutos do seu trabalho. Que às vezes você está trabalhando tanto que você não tem nem tempo para gastar o dinheiro que você está ganhando. Ou você não tem tempo nem para desfrutar daquilo que o seu trabalho está produzindo. Ou você está trabalhando tanto que o seu trabalho, o seu emprego, a sua profissão, a sua empresa está se tornando o seu Deus. Por isso, lá em Eclesiastes 3:13, diz assim: cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então Deus está mandando a gente trabalhar sim, mas ao mesmo tempo Deus está mandando a gente desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Você e eu, nós temos desfrutado desses frutos ou nós estamos inseridos na mentalidade da Babilônia? Uma vida fácil, acertando os betes, o tigrinho, ou imersos como workaholics loucos, achando que apenas na força do seu braço você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você precisa. Esse é o pensamento da Babilônia atual. E Deus fala aqui também sobre casar, ter filhos e multiplicar. E como isso hoje está atual? Porque na nossa cultura hoje, o que é pregado é: você deve formar, você deve trabalhar, você deve ter uma casa boa, você tem que ter um carro, uma moto, você tem que ter um investimento, você tem que ter não sei o quê, para então depois você se casar. Para então depois você assumir o compromisso com uma pessoa. E é por isso que as pessoas estão casando cada vez mais tarde. Eu não tenho aqui nenhuma pesquisa para falar, como as outras, mas o meu achismo faz com que a gente deduza que cada vez mais as pessoas estão casando com uma idade muito alta. E aí, para os cristãos, né, haja banho de água gelada para manter um namoro e um noivado santo, puro. Porque é difícil. E os crentes estão vivendo nessa cultura. Estão achando que precisam disso tudo para então se casar. E aí o que falar então sobre ter filhos? A cultura atual diz que hoje os filhos são um empecilho para a verdadeira felicidade. São um obstáculo para alcançar a felicidade plena. Isso é o que a nossa cultura atual prega. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas se dedicando completamente às suas carreiras, às suas vidas profissionais e deixando o relacionamento e deixando a criação dos filhos ou a geração dos filhos para segundo plano. Porque a cultura atual está colocando isso no nosso coração sutilmente, nós não estamos percebendo. Deus diz aqui claramente: casem-se e tenham filhos. Aí muitos vão dizer: mas está difícil, mas o mundo hoje está muito mal, mas a cultura hoje não sei o quê. Pensa você ter filho na Babilônia. Pensa você se casar num lugar onde não é a sua terra. É muito mais difícil. Lembrando aqui da história lá de Moisés, na época em que o faraó decretou aí a morte de todos os bebês homens que nascessem, imaginem os pais ali de Moisés, ao saberem dessa notícia. O que eles iriam fazer? O que muitos de nós muitas vezes estamos fazendo. Parar de ter relações sexuais com as nossas esposas e maridos e tentar ao máximo evitar uma gravidez, porque afinal de contas, se nascer um menino homem, eles vão matar. Mas sutilmente nós estamos com essa mentalidade hoje, porque nós estamos pensando: se eu engravidar agora, ou se eu casar agora, aí já começa a lista, né? Eu não tenho isso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Se eu assumir um compromisso com a pessoa agora, eu preciso daquilo, aquilo outro. Então, a mentalidade da nova Babilônia está sutilmente corroendo o propósito pelo qual Deus nos chamou.
E eu aqui também não estou fazendo uma apologia para você fazer as coisas também de forma burra, de forma impensada. Mas avalie as condições que você tem colocado para cumprir a vontade de Deus, naquilo que se diz respeito ao casamento e a filhos. Especificamente isso, porque o texto está falando sobre isso, tá, pessoal? Por isso que eu estou entrando aqui. Avalie, porque a ordem de Deus foi essa. E não só em Jeremias, mas lá em Gênesis 1, 28, diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam no chão. Então a ordem foi dada lá em Gênesis, e aqui em Jeremias, Deus está reforçando e relembrando esse povo. E da mesma forma, Deus está nos relembrando essa noite. E por último, ele fala para você trabalhar em favor da cidade. Foi a orientação que Deus deu para aquele povo lá na Babilônia. E da mesma forma, Deus está nos orientando hoje, para que nós vivamos uma vida, não apenas como vampiros das cidades, não apenas como pessoas que vão sugar todas as oportunidades que a cidade vai nos dar e vai nos oferecer. Porque, afinal de contas, o lema é: cada um por si e Deus por todos. Cada um correndo atrás daquilo que é do seu interesse. Então, eu vou sugar ao máximo a empresa que eu trabalho, o funcionário que trabalha para mim, ou seja, qualquer ambiente aí que você se relaciona profissionalmente. Porque, afinal de contas, esse povo são os ímpios, vão tudo para o inferno, e eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso pagar meus boletos, eu preciso comprar as coisas que eu desejo, e eu estou aqui apenas para sugar tudo aquilo que a cidade pode me oferecer. Então eu roubo todas as oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento. E me esqueço de que eu preciso usar tudo isso como uma oportunidade, uma ferramenta para fazer com que Cristo seja conhecido e fazer com que a cidade prospere ao mesmo tempo. Então, por isso que a igreja, ela cumpre esse papel e essa função tão bela, porque quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela passa a viver de uma forma diferente. Ela passa a viver de uma maneira diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Então ela vai pensar 2 vezes agora antes de mandar um atestado no peito do chefe e ficar vários dias ali de atestado sem trabalhar, sendo que ela conseguiria trabalhar. Quando o evangelho transforma a vida da pessoa, agora, ao invés dela apenas fazer o que deve ser feito, ela faz além. Ela entrega mais, por quê? Porque ela entende que agora ela não serve apenas o patrão dela, o gerente dela, o dono da empresa, mas ela está servindo a Deus. E quando ela tem essa mentalidade, essa postura, Deus é glorificado. A cidade prospera, porque ela faz um serviço melhor, ela entrega uma qualidade melhor, ela faz com excelência, ela não faz empurrando com a barriga, porque ela entende que ela está fazendo para Deus, e isso faz com que a empresa prospere, a indústria cresça e outras pessoas sejam impactadas. E isso sem falar no trabalho social que a igreja pode fazer, ajudando o pobre, a viúva e o necessitado. Tudo isso porque a mentalidade agora da Babilônia, ela foi removida e agora nós vivemos um novo reino, mesmo vivendo aqui na terra. Entendem como é sutil a forma como que a cultura da Babilônia ela está inserida no nosso coração, na nossa vida, e nós não estamos percebendo? E tudo isso são coisas boas, são bênçãos de Deus, mas não são um fim em si mesma, mas é um meio para glorificar a Deus. E diante disso tudo, o convite é: orem, clamem a mim e eu vos ouvirei. E o convite essa noite é o mesmo:
Se você está se deixando levar pela cultura atual da Babilônia, o Senhor está te convidando a clamar a Ele, a orar a Ele, porque Ele sabe os planos que Ele tem a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Naqueles dias vocês clamarão a mim em oração e eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o convite essa noite, no nome de Jesus, é para que você avalie a sua caminhada. Quais são as áreas que você tem vivido como as pessoas da Babilônia? A cultura da Babilônia tem entrado no seu coração de forma sutil, e essa noite o Senhor está te convidando para que você clame a Ele em oração, para que você busque a Ele de todo o coração, para que Ele possa transformar a sua vida. Amém? No nome de Jesus. E para finalizar, queria passar um vídeo agora, que é um resumo de tudo isso que eu falei, mas que ele vai dar um enfoque agora específico na vida de Daniel, que viveu nesse tempo de exílio na Babilônia. Feche seus olhos aí, você possa colocar seu coração diante de Deus, diante disso tudo que foi dito, lido, falado, visto, e que você possa aí avaliar a sua vida. Como você tem vivido como um exilado nessa nova Babilônia? Se isolado, se conformado ou tentado se rebelar? Essa noite o Senhor quer transformar o seu coração para que você viva um propósito ainda maior. Em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, começa a falar com Deus enquanto os meninos ministram essa canção. Amém, Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Deus, clamando, Pai, que Teu Espírito Santo possa reordenar, Senhor Deus, a direção que nós estamos levando a nossa vida, Pai. No nome de Jesus, que nós não venhamos viver, Senhor Deus, como pessoas da Babilônia, dessa nova ordem, dessa nova cultura, dessa nova mentalidade, Senhor Deus, que se opõe àquilo que são as orientações e o propósito do Senhor para a nossa vida, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, Senhor Deus, para dar um passo de fé, segundo a Tua palavra, como nós vimos aqui hoje, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos revista, Pai, com coragem, com ousadia, com intrepidez, Paizinho, com ânimo, com disposição, com alegria, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ir contra, Senhor Deus, esse sistema, Pai, que a todo momento nos impulsiona a viver uma vida contrária àquilo que é a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor reoriente os nossos amores aqui essa noite, Pai, de forma que nós venhamos desejar, Senhor Deus, e ansiar, ter fome e sede pela Tua palavra e pela Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, Pai, aqueles que vivem em ambientes hostis aqui ao Teu Evangelho, mais do que os outros, Pai, eu quero orar por coragem, por força, eu quero orar, Senhor Deus, por um revestimento, Senhor Deus, da armadura do Senhor, para que a cada manhã em que essas pessoas forem, Senhor Deus, nesses ambientes, elas possam estar, Pai, amparadas pelos Teus anjos, amparadas pelo Teu Espírito Santo, capacitando, Senhor Deus, para que elas possam enfrentar todo tipo de oposição. Não fazendo guerra, não fazendo violência, Senhor Deus, mas vivendo uma vida de submissão à Tua vontade, Pai. Para que as pessoas possam ver, Senhor Deus, o nosso estilo de vida, Senhor Deus, e glorificar ao Teu nome, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.